E aí, galerinha do 7º ano, bora lá para mais uma aula na nossa segunda-feira, menino. Que beleza pura. Pessoal, espero que vocês estejam bem, tenham passado o final de semana aí bem, tranquilo, descansado, né? E agora a todo vapor, estamos aí de volta para a nossa aula. Muito bem, vamos lá para nossa aula, iniciando como sempre com o devocional, Provérbios capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Prestem atenção, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Se você observar, esse texto está te dando algumas condicionais, está te mostrando algumas condições para que você possa entender o temor do Senhor. Aqui, ó. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Você quer entender um pouco mais sobre o Senhor? Você quer entender um pouco mais sobre o conhecimento de Deus? Ter um pouco mais de conhecimento das coisas de Deus? Então você tem que cumprir algumas condições. Que condições são essas, professor? Vou lhe dizer agora, meu anjo. Ó, filho meu, se... Começa aqui, a primeira condicional, ó. Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, ou seja, guardar os mandamentos do Senhor, guardar a palavra de Deus, cumprindo os mandamentos. Quando nós falamos guardar, é no sentido de você cumprir os mandamentos. Então você tem que aceitar a palavra de Deus, cumprir os mandamentos de Deus, ó, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Aí diz, se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, alçar no sentido de levantar a voz, falar mais alto, não para estar com gritaria, né? Mas é você erguer a voz, clamando, pedindo, falando com Deus, clamando por entendimento e por inteligência. Se buscares a sabedoria como a prata, e como há tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Estão entendendo? Então, algumas condições, ó. Você tem que aceitar a palavra, você tem que guardar os mandamentos do Senhor, cumprir a palavra de Deus, você tem que clamar por inteligência e alçar a voz por entendimento, você tem que buscar sabedoria como a prata, assim como você se empenha tanto em estudar para ter uma boa profissão no futuro, para ter um bom salário e tudo. Você se empenha, você também se empenhar em buscar sabedoria. Aí sim você vai entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus. Você vai conseguir ser uma pessoa sábia, uma pessoa instruída. Versículo 6 diz, porque o Senhor dá a sabedoria, Ele é quem tem a sabedoria para dar, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Quem são as pessoas retas, hein? São aquelas que creem no Senhor Jesus Cristo. Essas são as pessoas retas. Ele é escudo, ó, para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, ou seja, os bons caminhos. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Tá vendo? Para você se livrar do caminho do mal, você tem que buscar a Deus. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Ó. Ele vai te livrar desses caminhos das trevas, dessas coisas ruins do mundo. Você tem que buscar a Deus. Ó, que se alegram de fazer o mal, né? Está te livrando dessas coisas, ó, das pessoas que se alegram de fazer o mal, das pessoas que fogam com a perversidade dos maus.
seguem veredas tortuosas, se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da imoral, né? Da estrangeira que ele lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Preste atenção com a imoralidade, muito cuidado com a imoralidade, porque senão você vai se arruinar. É isso que esses versículos querem dizer aqui. A mulher adúltera está relacionada a adultério, a imoralidade sexual. Então tem que se afastar dessas coisas. Versículo 20 diz: assim andarás pelo caminho dos homens de bem. Se você se desviar desses caminhos maus, se você buscar o temor do Senhor, e como nós vimos no início do texto, do capítulo 2, você buscar entendimento, levantar a voz clamando por sabedoria, então você vai andar pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra. As pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo é quem vão habitar a terra na Nova Jerusalém no futuro. E os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Então as pessoas que não buscam a Deus, que não querem o Senhor Jesus Cristo, não querem a salvação de Cristo, infelizmente serão eliminados da terra, serão lançados dentro do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Viverão afastados de Deus. Infelizmente essa é a realidade. Não tem como escapar. Amém? Que Deus abençoe a sua santa palavra. Meus queridos, nós vamos para a revisão do nosso conteúdo. Que revisão, professor? O senhor não passou na atividade de casa? Isso mesmo, meu querido e minha querida. Nós vamos agora passar naquelas páginas que vocês estudaram. Mas, professor, eu já fiz atividade, professor. Tudo bem, meu anjo, você já fez, mas eu tenho que lhe dar as respostas certinhas, né, meu querido? Porque se eu tirar alguma questão de lá da prova, de lá para a prova, aí você vai se dar mal, né? Vai se dar mal, porque você pode ter respondido errado. Então nós vamos lá fazer a resolução das questõezinhas do papai. Muito bem, vou só ligar aqui o quadro branco. Apareceu! Ih, professor, que bom, apareceu o quadro! Joãozinho, rapaz, tu já tá aqui. Joãozinho, desliga esse celular, Joãozinho. Tu tá com o celular ligado aí, macho, chegando mensagem, atrapalhando a aula. Professor, desculpa, é que eu tava no Zap. Na hora da aula, Joãozinho? Como é que tu faz um negócio desse, macho? Na hora da aula, tu tá no Zap, rapaz? Pode não, macho. Tá bom, professor, desculpa. Tá desculpido. Tá desculpado, rapaz. Dessa vez passa, viu? Na próxima. Tá bom, professor, vou ficar bem quietinho. Muito bem, garotinho. Eu sei que você é um rapaz tranquilo. Vamos lá, pessoal, para a nossa correção na página 33. Ó. Paginando o livro, ó. Que beleza. Vamos lá, página 33 do livro. Que página 33, professor? É a 27, professor. Página 27, rapaz. Página 27. Vamos lá. Pessoal, seguinte. Vamos aqui. 7º ano. Nosso cabeçalhozinho bonitinho, né? Português agora. Nós deixamos o livro de gramática um pouquinho de lado, né? Hoje, dia 18/5/2020, em plena segunda-feira. Nós estamos aí. Vamos ver. Vou botar aqui ainda assim, ó. LP, certo? Livro de português, que é para não se confundir. Tranquilo? Professor Jefferson na área, plena segunda-feira, que é para animar a nossa vida. Isso, garotinho, muito bem, rapaz. Você tá esperto, né? Pai, professor, tem que ficar esperto que o senhor é voado. É ninja. É isso, garotinho, muito bem. Vamos lá. Página 27. Página 27. Pessoal, seguinte,
nós vamos aqui na página 27, no início aí tem negócio conhecimentos prévios, papapá, popopô. E o que estudaremos nesse capítulo, né? O que é que nós vamos estudar nesse capítulo mesmo, hein? O que é? Me diga aí. Rapaz, nós vamos estudar alguma coisa aqui sobre a caracterização de um gênero, né? Ou seja, entender um pouquinho sobre gêneros textuais aí. E nós vamos focar em 2 tipos de gêneros. Quais são eles, professor? Tenha calma, Joãozinho. Deixa eu falar com o povo aqui, rapaz. Tranquilo. É, professor, é porque eu sou curioso. Puxou a mim, não foi, bichão? Ó, nos 2 gêneros que nós vamos estudar aqui, ó. Mito, certo? E lenda. Mito e lenda. Ok? Mito e lenda. Muito bem. Então você tem que entender o seguinte, ó. O mito e a lenda, eles compartilham algumas características comuns, né? Aos 2. O que é comum aos 2, professor? Tá aí, rapaz, ó. Eles vão narrar fatos, certo? De um modo fantasioso. E dando que a origem dos mistérios da vida, dos fenômenos da natureza e do homem, certo? Então, são os fatos comuns entre eles 2, né? Quais são as características comuns entre o mito e a lenda? Vamos lá, ó. Vou colocar aqui. Narram, certo? De modo fantasioso. Fantasioso. Beleza? A origem. Vamos lá agora. 2 pontos. Primeiro lugar, a origem dos mistérios. Certo? Ponto e vírgula. Segundo lugar, da vida, a origem da vida. Ponto e vírgula. Terceiro lugar, a origem dos fenômenos da natureza, ó. Dos fenômenos da natureza. Beleza? Em quarto lugar, do homem. Pessoal, aqui vocês já comecem a aprender a organizar suas informações, certo? Olha aqui como de forma resumida eu coloquei a definição das características comuns entre esses 2 gêneros textuais, né? O mito e lenda. Ou seja, eles narram de modo fantasioso a origem, aí ó, de 4 coisas. A origem dos mistérios, a origem da vida, do fenômeno da natureza e do homem. Beleza? Então você tem que aprender a organizar em tópicos quando você está estudando alguma coisa, que aí fica mais fácil. Ah, então quer dizer, mistério, vida, fenômeno da natureza e o homem. Então eles vão narrar de uma forma fantasiosa aí, né, e contar um negócio assim meio miraculoso, fantasiar bem muito, inventar meio monte de coisa, para poder explicar a origem dos mistérios, da vida, como tem no texto aí que vocês leram falando sobre o eco, né? Uma coisa que no passado era assim algo misterioso, que eles não sabiam muito bem de onde é que estava vindo aquele negócio, e aí eles podiam narrar de uma forma fantasiosa por meio de um mito ou de uma lenda, certo? E podiam fazer isso. Aí você tem que entender, tem esses gêneros textuais, mito e lenda, tem algumas características em comum dos 2 gêneros textuais. Narram, né, de modo fantasioso a origem dos mistérios, da vida, do fenômeno da natureza e do homem. Certo? O trovão, por exemplo, eles podem contar um mito lá. Escutou a voz dos deuses que eles falaram assim em um trovão, tá entendendo? Então pode fantasiar a coisa de falar de Deus e de coisas essas até que nem existe também, mula sem cabeça e não sei o que mais lá e bababá e babau. Então tem essas coisas aí, certo?